Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez iniciando mais um trabalho da tarde do grupo Irmãos de Célia Lúcius. Esse trabalho que acontece durante a semana às 16 horas e acontece nas terças, quartas e quintas-feiras. É um trabalho que antecede o trabalho do passe, e mais uma vez pedimos que possamos nós, neste momento, estarmos unidos e colocarmos um copo d'água para fluidificar, pedindo aos nossos amigos benfeitores que aqui estejam conosco, unidos nesse pensamento, nesse sentimento, pois sabemos que o templo é o templo do coração e estamos juntos quando nos reunimos, quando tentamos nos envolver na mesma frequência, no mesmo pensamento. E esse trabalho do passe, ele pode ser dado à distância, recebermos dos nossos amigos espirituais. Queremos então, meus amigos, hoje, 6 de abril de 2021, fazer uma leitura inicial que está no livro Pão Nosso, uma mensagem de Emmanuel, que se intitula Oferendas. Eu vou ler essa mensagem como preparação para a nossa oração inicial. A epígrafe é: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus 7:27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convocadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada
imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, aqui estamos, Senhor, na nossa escola Jesus Cristo, esta escola que leva o Teu santo nome. Queremos neste momento, Senhor, pedir que estejas conosco, que ampares o nosso trabalho, que possa nos proporcionar a abertura das nossas mentes, dos nossos corações, para as lições que vêm de Ti, que vêm dos amigos benfeitores, através do Teu santo amor. Que possamos, Senhor, tornar proveitosa esta oportunidade, que possamos aprender, olhar diferente, ter um outro olhar a respeito diante de todas as mensagens que aqui, nas quais refletiremos. Que a Tua bênção, Senhor, se estenda a todos neste momento. Que assim seja. Meus irmãos, esse texto, oferendas, a gente está aproveitando para dar início ao texto mesmo que nos coube hoje, que é uma reflexão sobre a cruz do excelso amigo. E é uma mensagem que está no livro Tempo e Amor, do professor Clóvis Tavares. Esta mensagem, recebida por Chico Xavier, é uma mensagem de Tomás de Villanova ou de Villanueva, recebida por Chico Xavier em 21 de setembro. Essa mensagem, eu vou olhar o ano aqui, recebida em 21 de setembro de 1954. Reflitamos na cruz do excelso amigo. É uma mensagem do arcebispo Tomás de Villanova, São Tomás de Villanueva, ilustre arcebispo espanhol. Nasceu em 1488 na província de Toledo. Desde a infância se distinguiu por sua extrema generosidade e amor aos pequeninos e aos necessitados. Professou em Salamanca em 1514, religioso agostiniano em 1516. Ordenou-se sacerdote em 1519. Suas pregações evangélicas, sua exemplificação de virtudes cristãs e suas tarefas sacrificiais lhe valeram o título de apóstolo da Espanha. Autor de sermões e obras ascéticas, foi arcebispo de Valência, onde desencarnou no dia 8 de setembro de 1555. E essa mensagem, meus irmãos, ela, como aqui o professor Clóvis diz, né, na época desse livro, esse livro lindíssimo, belíssimo, né, de 1984, ele diz que tinha permanecido inédita até agora essa mensagem, e ela é publicada neste livro, Tempo e Amor, que é um livro de recordações espirituais de campos e sobre campos, por seu excelso valor. Psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando ainda vivia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais,
e ela é dirigida ao professor Clóvis Tavares, e foi ditada na noite de 21 de setembro de 1954, quando de viagem de núpcias o casal Clóvis e Hilda. O médium Chico Xavier testemunhou a sublime espiritualidade do grande mentor espiritual Tomás de Villanueva, que teve expressões de abençoado carinho para com os recém-casados. É uma mensagem muito bonita, meus irmãos, que se intitula Reflitamos na Cruz do Excelso Amigo. E ele se dirige ao professor Clóvis, meu amigo, inicia-se a mensagem. Da cruz do Senhor jorra abundante a luz da vida eterna. Não há palavra convincente na pregação sem os raios divinos que brotam fulgurantes para a humanidade do madeiro isolado no monte do sacrifício. Do sublime silêncio do Mestre, na suprema renúncia, retiraremos a eloquência para a lição com que nos propomos estender-lhe o Evangelho Salvador. Da cruz, recolheremos o óleo da renovação interior a benefício de nossas almas, porque somente do lenho sagrado, erguido em trono de aflição e lágrimas, extrairemos os valores imprescindíveis à cultura da paciência e da humildade, da coragem e da conformação, do devotamento e do amor com que nos cabe abrir o caminho de retorno ao Pai Celestial. Meditemos no crucifixo do Senhor para ouvir-lhe o ensinamento no ádito do coração. Ergamos nossos braços ao benfeitor sacrificado, ofertando-lhe nossas vidas, e da espinhosa coroa que lhe dilacera a augusta fronte receberemos luz para os nossos pensamentos, tanto quanto das chagas que livraram o peito colheremos a claridade necessária aos nossos sonhos e aspirações. Na intimidade de nossa fé, reflitamos na cruz do excelso amigo e na contemplação do divino sólio da angústia, cujo esplendor se agiganta nos séculos. Pressentiremos desde agora, em nossas próprias almas, a alvorada sublime da eterna ressurreição. Tomás. Então, meus irmãos, vemos que é uma mensagem atual, embora datada, como nós vimos aqui, né, de 1954, mas altamente atual. E nós podemos dela fazer aqui, junto à mensagem recebida, que nós lemos no início também por Francisco Cândido Xavier, a mensagem de Emmanuel, que se intitula Oferendas. Emmanuel aqui, ele começa com a epígrafe, porque isto fez ele oferecendo a si mesmo o sacrifício. Então, nós observamos aqui, meus irmãos, que essa oferenda, né, da cruz, o Cristo ofereceu a si mesmo e não a mais ninguém. Voltando à mensagem de Tomás Villanova, da cruz do Senhor emite
como ele diz, jorra, né? Irrompe. Essa mensagem dele é um chamamento para este roteiro que é essa reflexão da cruz, do significado da crucificação. É uma mensagem muito profunda, uma mensagem de uma espiritualidade que ainda não alcançamos. Confesso que me senti muito com muita dificuldade, né, de trazê-la, justamente pela elevação das suas palavras e a elevação com que Tomás de Villanova ele já alcançou, já tinha alcançado nesse instante, e nós ainda aqui tão atrasados, tão tardos. Por isso a dificuldade, né, muitas vezes, de entendermos ou mesmo de captarmos, né, essa pureza que as mensagens nos trazem. Então, meus irmãos, assim como quando Paulo exalta a crucificação, dizendo que apenas o Cristo deixou-se imolar ante o seu profundo amor, fortalece os mesmos dizeres dos Espíritos quando disseram que Jesus era o nosso modelo, era o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso guia. Importa que mantenhamos o Cristo como caminho, como verdade, como vida, como exemplo, como modelo. Nesse momento, né, de oferendas, do texto Oferendas, nós podemos perceber aqui, com essa epígrafe, que isto fez ele de uma vez oferecendo-se a si mesmo. Vejam, meus irmãos, no finalzinho, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, ele não enviou substitutos ao Calvário. Os animais para o sacrifício nos templos. E sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos, todos nós que desejamos ser discípulos, seremos compelidos a esse testemunho próprio no altar da própria vida. Por isso a epígrafe, porque isto fez ele oferecendo a si mesmo. Se ele ofereceu a si mesmo, o que nós precisamos fazer? E aqui nós temos ainda mais um trecho da mensagem de Tomás de Villanova, em que ele diz mais um parágrafo do sublime silêncio do mestre. Na suprema renúncia, retiraremos a eloquência para a lição com que nos propomos estender-lhe o Evangelho Salvador. Temos a pretensão de estender o Evangelho, de levarmos o Evangelho. Mas no início aqui ele diz também que não há palavra convincente, palavra que possa convencer na pregação sem os raios divinos do madeiro isolado. Sem o exemplo da cruz, nossas palavras tornam-se vazias. E ele diz: da cruz recolheremos o óleo da renovação interior a benefício de nossas almas. Noutra mensagem, que está no Pão Nosso, de Emmanuel, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem se intitula Vejamos Isso. Nessa mensagem, Vejamos Isso, Emmanuel, ele termina a mensagem nos dizendo assim: semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. O esforço que fazemos para levar a mensagem, o esforço para
dar o nosso sacrifício. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então, mais uma vez, confirmando aqui o que Tomás de Villanova nos diz, que não há palavra convincente na pregação do Evangelho sem os raios divinos que brotam fulgurantes, radiantes, brilhantes, esses raios cintilantes, vivos, vívidos, da cruz do Cristo. Aqui ainda, mais um trechinho, nós encontramos que da cruz nós extrairemos os valores imprescindíveis, a cultura da paciência e da humildade, da coragem e da conformação, do devotamento e do amor. Vejam, meus irmãos, mais uma referência aqui nós temos, que também está no livro Pão Nosso, que se intitula Direito Sagrado. Esse direito sagrado, que na verdade é praticamente uma obrigação nossa, e que confirma o que Tomás de Villanova, nos confere aqui, nos cabe abrir o caminho do retorno ao Pai. E Emmanuel, no direito sagrado, que está também no livro Pão Nosso, esse título Direito Sagrado é o capítulo 104, e a epígrafe diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1, 29. E Emmanuel termina dizendo: o discípulo admitido aos benefícios da crença foi consagrado, digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Vejam, meus amigos, essa escolha, na verdade, que esse direito sagrado, é um direito concedido, mas também é uma escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos. Portanto, subtrair-se à colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Esse direito sagrado de também perseverar com Cristo, não só nas alegrias, no nascimento lindíssimo em Belém, nas glórias de Cafarnaum, mas também no trabalho da fé, da perseverança diante da cruz, diante do Calvário. É isso que Tomás de Villanova nos convida a fazer, embora seja tão difícil ainda para todos nós.
E Emmanuel nos chama atenção neste capítulo, esse direito sagrado, né? Nós temos o direito de padecer, é o que ele diz. A nós foi concedido como direito sagrado padecer pelo Cristo. E nós fugimos. E olha que responsabilidade. Mais adiante aqui, meus irmãos, Tomás de Vila Nova, num outro parágrafo, ele diz: meditemos no crucifixo do Senhor para ouvir-lhe o ensinamento no ádito do coração. Meditemos no modelo que é Jesus, nosso Mestre. Ergamos nossos braços ao benfeitor sacrificado, ofertando-lhe nossas vidas, e da espinhosa coroa que lhe dilacera a augusta fronte, receberemos luz para os nossos pensamentos, tanto quanto das chagas que lhe varam o peito, colheremos a claridade. Vejam, meus irmãos, aqui nós receberemos luz para os nossos pensamentos, colheremos claridade necessária para os nossos sonhos, para as nossas aspirações. E em Vinha de Luz, há um capítulo também de Emmanuel: que fazemos do Mestre? O que nós temos feito? A resposta ainda nos cala fundo, essa resposta, sobretudo porque para a significativa parcela dos habitantes do planeta, todos nós, a resposta ainda é a mesma, né? O que faremos do Cristo? A resposta: seja crucificado, que está em Mateus 27, 23. E em Vinha de Luz, nós temos que fazemos do Mestre, que Emmanuel aqui oferece essa preciosa análise dessa pergunta de Pilatos e que serve de oportuna reflexão para todos nós, né? O que temos feito com o Mestre, com o Cristo Jesus? A pergunta de Pilatos, esse capítulo é o capítulo 100, que está no Vinha de Luz. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos, Mateus 27, 22, 23. E aqui Emmanuel nos chama a atenção. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. E no final ele diz que grande maioria procede à moda de Pilatos ainda, por isso a resposta ainda nos cala fundo, sobretudo porque para a maior parte, a parcela grande ainda de todos nós no planeta, a resposta ainda é a mesma, né? Todos responderam: seja crucificado. E aqui Emmanuel fecha dizendo: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. O Cristo, que é o nosso modelo, guia, mestre. Então, meus irmãos, somos ainda uma humanidade tarda na evolução. E para que ocorra essa implantação da lei de amor, esse amor do Cristo, nós teremos que ainda nos submeter a esses sacrifícios, aos suplícios, às manifestações de renúncia que ainda não fazemos. Tudo isso à semelhança do Cristo. Porque, como nos disse Paulo, ele fez por si mesmo, por ele mesmo. E precisamos também criarmos essa coragem e
também apresentarmos, nos submetermos a esse momento de sacrifício, de renúncia, à semelhança do Cristo, a fim de domarmos a nossa índole equivocada e ainda avessa à lei de amor, de caridade, de justiça que o Cristo veio trazer. Não há na terra exemplo maior de amor do que o Cristo. Esse amor que o Cristo nos demonstrou ao deixar-se levar à cruz, como nos afirma aqui Tomás de Vila Nova. E a sua cruz segue conosco, nos ensinando que a dor virá, mas a vida é mais forte que tudo e se sobrepõe até mesmo à morte. Eis que um dia todos iremos ressurgir, ressuscitar dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos pecados, das nossas maldades. E Tomás de Vila Nova, nessa linda mensagem que pede a reflexão, essa reflexão, que reflitamos na cruz do Cristo, do excelso amigo, ele termina dizendo: na intimidade de nossa fé, pedimos a Deus que aumente a nossa fé, porque ele aqui já tinha fé. Reflitamos na cruz do excelso amigo e na contemplação do divino sólio da angústia, cujo esplendor se agiganta nos séculos. Pressentiremos, desde agora, em nossas próprias almas, a alvorada sublime da eterna ressurreição. Tomás. E aí, meus irmãos, finalizando, para a gente poder encerrar, lembremos que o Cristo elevou-se ao Pai, a Deus, nosso Pai. Nós aqui ainda caminhamos lentamente, engatinhamos nas sombras dos nossos erros, dos nossos desenganos, vida após vida. Porém, olhando para Jesus, que é o nosso modelo sublime de eterna ressurreição, como ele nos diz aqui, Tomás de Vila Nova, olhando para Jesus, que teremos a fé imorredoura, mirando nele, no seu exemplo, como modelo, guia de toda a humanidade. Tenhamos fé e acreditemos que dia virá em que também seguiremos seus passos e nos envolveremos nos braços amorosos do nosso Pai Celestial, assim como Jesus se envolveu nos braços do Pai ao sair desta terra. E quem sabe ainda, e em sua presença, experimentaremos a vida na sua plenitude, a verdadeira vida. Meditemos então, meus irmãos, se a cruz fala alto ao nosso coração, que possamos pensar, reler essas maravilhas todas e pensar se a cruz fala alto ao nosso coração. Possamos refletir nas palavras de Tomás de Vila Nova, refletir na cruz do excelso amigo. Que ele nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. E para encerrar, meus irmãos, a oração final será um hino lindíssimo, intitulado Invocação a Maria,
letra de Honório de Almeida, que foi musicado por Juraci de Paula. Elevemos os nossos pensamentos. Se vejo o céu cheio de luz, penso em Jesus, em seu amor, piedoso amor, que aos meus olhos oferece tanta beleza, tanto esplendor. E com mais fé no coração, apanho então a minha cruz para o alcançar e me ponho num doce sonho a caminhar, a caminhar. Maria, que és mãe dos pequeninos, teu nome é o sol que nos conduz. Guia-me também pelos caminhos divinos do sofrimento por onde andou Jesus. Sentindo nas minhas cicatrizes teu beijo que é bálsamo de amor, irei tão feliz como os felizes, olhando os olhos teus, agradecendo a Deus e bendizendo a dor. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos fortaleça toda a humanidade neste momento de dor, neste momento de calvário. Que a Mãe Santíssima nos envolva todos com seu manto de luz e de amor. E pedimos, como os discípulos a caminho de Emaús, pedimos a Ti, Senhor, fica conosco. Já é tarde, fica conosco. Que assim seja.